Já faziam 2 anos que Arthur tinha partido para Éfeotos, a terra dos Azuras, para poder então treinar e ter alguma chance nessa guerra que estava para assolar de Catem. 2 anos em que ninguém sabia o seu paradeiro exato, não tinha recebido nenhuma notícia e também não sabia qual o nível de desenvolvimento que o garoto tinha conseguido até o momento. Mas é chegada a hora de voltar para casa e é nesse vídeo de hoje que eu vou te contar como que o Arthur volta e qual é a reação de todo mundo quando isso acontece. Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Luiz, trazendo mais um vídeo de The Beginning After the End, essa série que eu, você, nós todos amamos. É chegada a hora de voltar para casa, depois de tanto tempo fora, o menino Arthur está prestes a voltar para nossa história e todo mundo fica abismado quando vê o garoto na sua tão esperada volta. Sério, o que eles encontraram era tão indescritível que ninguém consegue entender ao que o Arthur foi submetido para estar daquela forma. Então fica comigo aqui até o final desse vídeo que eu vou te contar detalhes por detalhes do que acontece no reaparecimento do nosso protagonista. Mas antes, é claro, para você deixar esse narrador que vos fala abismado também, garante aí aquele likezão do fortalecimento, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Bora lá pro vídeo. As movimentações da guerra entre Alacre e de Catem já estão a todo vapor. E com isso nós vemos uma série de equipes diferentes, uma série de esquadrões diferentes, focado em diversas missões ao longo do continente. Inclusive a Tessia acaba virando líder de um pequeno esquadrão e ao retornar de uma missão ela dá de cara com a galera dos Chifres Gêmeos. Sim, aquele grupo que apareceu bem lá no comecinho da obra e serviu de escolta para os pais do Arthur e do pequenininho na época até então, para poder seguir para a Academia Shiros. Escolta essa que no final das contas a gente já sabe que deu tudo errado, né galera? Mas isso não vem ao caso. A Tessia então, se encontrando com antigos conhecidos, fica meio curiosa por saber qual é o objetivo daqueles magos estando ali naquela região. E numa série de conversas a gente tem a revelação de que existe o que é chamado de mutante de nível S ali nas redondezas que vai dar um trabalho e por isso eles foram chamados como reforços para poder ajudar. O mutante nada mais é do que uma besta de mana que acabou sendo subjugada pelos alacrianos e com isso ela consegue meio que comandar uma série de outras bestas e essas bestas como um todo acabam sendo parte do exército dos alacrianos. Então imaginem vocês a quantidade de membros que essa galera não tem nas suas fileiras. A Tessia, junto com sua equipe, tinha a missão de acabar com parte dessas bestas de mana que acabavam gerando uma série de problemas para os Dicatianos, mas ao ter a oportunidade de conversar com magos e guerreiros que tiveram aí uma experiência de combate real com os alacrianos, ela não mede esforços e não perde tempo e pergunta como é guerrear diretamente contra esse outro povo, o que acaba exaltando um pouquinho o Adam, o nosso ruivinho lanceiro. O Adam, sem papas na língua, acaba dizendo que é uma coisa de matar ou morrer, como se fosse a coisa mais simples e singela do mundo. E apesar de muitos acabarem achando o seu tom até um pouco agressivo com a princesa Tessia, esse era o reflexo de se estar em guerra. Falando de uma forma um pouco mais apaziguada, mas também jogando a merda no ventilador, a Jasmine comenta que existe uma grande diferença entre você lutar contra bestas de mana e você lutar contra pessoas, porque as bestas de mana são seres meio instintivos, são animais que vão ali meio que responder a ataques e coisas do tipo. Agora os alacrianos não, os alacrianos eles simplesmente matavam por matar. Inclusive a Jasmine complementa dizendo que essa sede de sangue que eles tinham poderia às vezes ser até entendida como uma forma de piedade. Até porque numa guerra o menor dos males provavelmente é ser morto. Porque imaginem vocês, né galera, essa antes de tudo é uma guerra de informações. Todos os exércitos estão buscando descobrir informações sobre o paradeiro dos outros. Então o que acaba acontecendo frequentemente são pessoas aprisionadas e torturadas com o objetivo de se obter informações privilegiadas. A própria Jasmine também complementa de que quando você está lutando contra uma besta de mana,
você não tem muito o que pensar se o que você está fazendo é certo ou errado. Agora, quando você luta contra um outro ser semelhante, que chora, grita, implora para não morrer, a coisa fica um pouco mais complicada. E aí as noções de bem e mal acabam se confundindo, e aí algumas das pessoas acabam descobrindo que o mundo não é tão cor-de-rosa quanto pareça ser. Um verdadeiro balde de água fria em cima da Tessia, que até o momento só estava lutando ali contra bestas de mana inferiores, que não tinham, vamos dizer assim, uma grande expressividade e talvez não traziam muito risco para os seus combatentes. Esse momento é interrompido por uma algazarra ali em frente ao portão, aonde nós vemos uma pessoa extremamente desesperada pedindo por ajuda e pedindo para que se fosse aberto o portão porque ela precisava relatar alguma coisa. Era um batedor que tinha saído numa missão e ele retornou de uma forma bem precária. O cara estava extremamente cansado, extremamente surrado e meio que sangrando de tudo quanto é poro que ele tinha. Para vocês terem noção do tamanho do dano e tamanho era a fadiga do rapaz, ele simplesmente parece que juntou o seu último resquício de força só para chegar ali no portão da base, pedir ajuda e logo na sequência acabar desmaiando. Isso atiça a curiosidade da Tessia e também de alguns outros membros dos Chifres Gêmeos para tentar entender o que está acontecendo. E logo eles acabam meio que prevendo o pior. Ao verem de perto o homem e repararem como os seus pés estavam extremamente esfolados e como o seu corpo estava extremamente machucado, eles pensaram que realmente o pior deveria ter acontecido. E isso acaba se confirmando minutos depois, quando o homem, mesmo extremamente cansado, acaba acordando sem ter muita percepção de quanto tempo tinha passado desde o seu desmaio. Para você ver que a situação que ele passou foi o tão traumática que provavelmente ele meio que perdeu a noção do tempo e da realidade. Em seu relato, ele acaba dizendo que toda sua tropa acabou sendo destroçada de uma maneira extremamente cruel e que sim, eles tinham encontrado qual era o local de refúgio do mutante ou do boss da dungeon, que acabava sendo aquele que influenciava todas as outras bestas de mana da localidade. O mais triste é quando o batedor também relata de que ele só sobreviveu porque tinha acabado de discutir com seu esquadrão. Isso fez com que ele seguisse em frente um pouquinho depois, tempo suficiente para que as bestas de mana que guardavam os portões aonde o mutante estava alojado acabassem destroçando todo mundo. Vendo aquela cena terrível, então, a única coisa que esse batedor pensou em fazer foi em correr imediatamente de volta para a base. Porém, no momento de bravura e sabendo que isso era muito importante, ele acabou deixando na localidade um dispositivo de teletransporte, uma espécie de portal criado ali artificialmente que poderia muito bem levar novos guerreiros da base para a localização quase exata da onde estava esse mutante, ao qual eles tinham como objetivo de arrancar a cabeça. E galera, o mutante não era pouca porcaria não, porque era uma besta de rank S. Besta essa que muito possivelmente conseguiria dar cabo de muitos magos que até faziam parte daquela base ali. Eu digo para vocês que acho que seria até difícil que a Tessia e a sua equipe, e também talvez os Chifres Gêmeos, dessem conta com facilidade desse mutante. Porém, o lema do exército é missão dada, missão cumprida. Então logo já é feito meio que uma nova equipe para fazer uma incursão naquela dungeon e então tentar dar cabo desse mutante que já estava trazendo uma série de problemas para a região. Uma guarnição com mais de 100 guerreiros, incluindo a equipe da Tessia e também os Chifres Gêmeos, segue então em direção à dungeon para poder tentar resolver a situação. Já em um primeiro momento, ao utilizarem o mecanismo de teletransporte, a Tessia e o seu grupo acabam chegando perto de uma região cheia de orcs e outras bestas de mana inferiores. Bestas de mana essa que nem pedem licença e já vão para cima de uma das guerreiras, com ela nem tendo tempo de gritar. Apesar de ter um pouco de dificuldade, a Tessia e seus aliados acabam conseguindo dar conta do aglomerado de bestas que tinham se formado ali perto logo do portal de teleporte. Porém, sem não antes perder pelo menos 10 de seus guerreiros. O que faz com que a Tessia fique um pouco cabisbaixa, mostrando pra gente que na verdade ela ainda não tinha meio que entendido o que é uma guerra de fato. Ou se tinha entendido, ela ainda não tinha vivido a dor de perder pessoas que até antes estavam ali andando do seu lado. Seguindo adiante então, onde teríamos as portas de entrada para o local de repouso do mutante, a gente é surpreendido por uma cena escabrosa.
Ninguém consegue entender nada do que está acontecendo, porque é como se houvesse um rio de corpos em frente ao portão. Sério, eram muitos corpos retalhados. Eram tantos corpos que os personagens eles tinham que ter cuidado para não tropeçar num braço ou numa perna de Orc. O que deixa todo mundo num estado muito mais alarmado ainda, porque não fazia sentido um ser ali dentro conseguir fazer tamanha destruição. E um detalhe mais curioso ainda é que aquelas portas gigantes que deveriam abrigar ali o boss não estavam completamente fechadas, e sim um pouco entreabertas. Sem ter muito o que fazer e com um pouco de medo, a nossa guarnição então dá entrada pelas portas, e o que eles acabam encontrando lá é muito mais ainda atemorizante. Uma pilha de corpos como se fizesse de certa forma um trono, a qual um personagem misterioso em cima senta com sua espada ainda cravada na cabeça do mutante. É um inimigo? É um aliado? Quem poderia ser aquele indivíduo? O Darvus e a Caria, membros do grupo da Tessia, ficam um pouco escabriados com a situação, mas logo percebem que a garota dá mais 2 ou 3 passos à frente, como se de longe ela conhecesse aquela silhueta. E tudo isso parece se confirmar quando da sua boca sai a palavra arte. Sim, meus amigos, Arthur Levin estava de volta e chegou numa pose triunfal, derrotando besta de mana que nem saco de batata. Só que o curioso aqui é que o Arthur emanava uma aura tão densa e tão pesada que todos os presentes na sala acabavam sentindo uma espécie de medo. Era como um sentimento involuntário que ia tomando conta dos seus corpos sem eles entenderem muito bem o porquê. O próprio Arthur em si está extremamente calmo, frio e calculista. E mesmo sendo reconhecido pela Tessia e também por membros dos Chifres Gêmeos, ele não esboça grandes reações e dá meio que um sorriso de canto de boca apenas. O líder da guarnição acaba questionando o garoto de quem ele era, para que ele se identificasse se era um amigo e inimigo, que ele não tinha recebido nenhum tipo de relatório que um tal de Arthur estaria ali dentro. É então que o Arthur acaba confirmando que sou eu sim, Arthur Levin. E ninguém sabia que eu estava aqui até o momento, porque faz apenas 1 hora que eu cheguei. E aí imaginem vocês, galera, o cara derrotou aquela quantidade imensa de monstros junto com o mutante, quantidade essa que seria difícil até para uma guarnição de mais de 100 guerreiros, e ele simplesmente diz que em 1 hora fez tudo isso. A sensação de medo que a galera estava sentindo, ela acaba meio que se potencializando. Todo mundo acaba se questionando a que tipo de treinamento ou que tipo de filosofia ele foi submetido para emanar uma aura tão pesada assim e para ter a capacidade de realizar tal façanha. Apaziguada a situação e tendo sido confirmado que o Arthur era sim um aliado, a galera acaba questionando aonde estava o núcleo de mana de todas aquelas bestas que ele tinha derrotado. É quando o garoto simplesmente acaba dizendo que todos os núcleos de mana haviam sido dados para nossa pequenina Sylvie, que sim, está junto do rapaz. Essa aqui é só pra quem é velho no canal, hein? E que o núcleo de mana da besta de Rank S estava com ele próprio, o que deixa todo mundo meio escabriado, porque algumas pessoas tinham o objetivo de ter ido para a missão para poder conseguir outros núcleos de mana, alguns estavam meio com a sensação de ter sido uma missão perdida e alguns estavam extremamente estarrecidos pela capacidade do cara ter monopolizado tantos núcleos assim. É, galera, quem tem poder tem. O Arthur gentilmente pede para que o líder da guarnição permita que ele durma dentro dos aposentos da base, onde a galera está alojada, e com certeza o líder não oferece nenhuma resistência quanto a isso. E no caminho de volta a gente vê um sentimento meio misto e um clima de tensão sobre a figura daquele Arthur que tinha aparecido ali. Até a própria galera dos Chifres Gêmeos, inclusive a Tessia, não estavam conversando com o Arthur de uma forma muito aberta, como se o garoto tivesse realmente agora um pouco mais frio, um pouco mais centrado. Aquele Arthur sorridente, falante, extremamente amigo, extremamente aberto, ele não tinha se mostrado ainda aqui até o momento. O que faz a gente pensar talvez que o garoto tenha incorporado uma certa casca para
poder enfrentar o que estava por vir. Apesar disso tudo, a Tessia acaba apresentando os membros do seu esquadrão para o garoto e ele meio que abaixa um pouco a guarda, agradecendo muito pela galera por terem cuidado da Tessia, dizendo que ele sabia o quanto ela poderia ser um pouco problemática. Momento esse que rende ao rapaz uma cotoveladinha na costela, mas nada que o nosso prota não consiga aguentar. Tal animosidade da garota com o rapaz faz com que o Darvus, um dos membros do esquadrão da menina, fique um tanto quanto ciumento, meio com o sentimento de que, então quer dizer que a gente agora vai considerar esse cara o nosso amigo, irmão do peito, camarada, e é isso. Essa desconfiança acaba desembocando no Darvus, infelizmente, pedindo para que duele com o Arthur. Lê do engano, lê do engano. O Arthur então assim o faz para atender o desejo desse pobre ser. E o Darvus ele vai com extrema pompa para essa luta. Inclusive ele utiliza machados que são relíquias da sua família. Machados esses que a Caria, que é mais uma dos membros aí do esquadrão, que é também a sua amiga de infância de longa data, só tinha visto uma vez na vida. Esse duelo deixa todo mundo bastante interessado, até porque todo mundo queria saber mais um pouco sobre aquela figura misteriosa de Arthur Levin que tinha aparecido ali sem dar aviso prévio. E se a galera esperava um combate um pouco mais intenso, o que eles tiveram de Arthur foi uma figura estática e imóvel no centro da arena. Enquanto isso, a gente tem o Darvus extremamente atento, afoito e meio que simplesmente se sentindo cansado por deixar a sua guarda alta em frente àquele oponente, que já deu pra perceber, né, minha gente? No tanto de capítulo que a gente já leu, o menino Arthur não é qualquer um. O Darvus, entendendo então que era perigoso tentar uma abordagem de combate corpo a corpo, acaba desenvolvendo e lançando ali uma magia de terra bem apurada. Ele faz com que fragmentos, quase folículos de areia, se organizem de tal forma a formar uma espécie de corrente ou chicote que são direcionadas diretamente para o nosso protagonista. E para os bons entendedores de magia ao redor daquela arena, dava para perceber que apesar dos fragmentos serem bem pequenos, com a intensidade e a manipulação mágica que o Darvus estava fazendo, dava para transformar qualquer um numa peneira. Entretanto, o resultado que a gente vê são apenas pequenos fragmentos sendo ricocheteados ao nem encostarem no corpo do Arthur. Isso para o Darvus, numa sequência, acabar descobrindo que nem mais conseguir fazer os seus encantamentos ele estava conseguindo. E aqui fica bem subentendido qual é o nível de manipulação de mana que o Arthur chegou para ter a capacidade de desmembrar a execução de feitiços. Percebendo então que não há outra alternativa a não ser partir para cima, o Darvus vai com toda a sede ao pote com seus 2 machados para ser simplesmente e graciosamente counterado, com o Arthur conseguindo fazer ali uma coisa meio Kung Fu Panda e desviando dos seus golpes como não se fossem nada. Porém, o mais impressionante é que meio que num piscar de olhos, o Darvus cai de costas sem entender o que tinha acontecido. O garoto meio que perdeu o controle de suas pernas e também já não conseguia levantar o seu braço, indo meio que para um nocaute técnico incontestável, o que fez com que toda a plateia ficasse extremamente estarrecida com o que estava acontecendo ali. Todo mundo fica se questionando o que aconteceu, até porque os seus olhos ninguém tinha conseguido perceber o que tinha rolado. Porém, um indivíduo bastante peculiar comenta ali da plateia para que o garoto Darvus fique tranquilo, porque ele vai ficar bem, pedindo então a confirmação de Arthur Levin. Esse era Virion, que foi ali presencialmente se encontrar com o nosso protagonista. Virion esse que era dificilmente visto fora do Castelo do Conselho. Virion esse também que era extremamente aclamado por todo o exército de Dikaten, tanto pela sua experiência em guerras passadas, como na Guerra Élfica contra os humanos, onde o Virion teve a grande proeza por conta da sua forma de liderar, de ter conseguido com que a guerra se cessasse, mesmo que os humanos tivessem um exército muito maior do que o dos elfos. Mas a gente sabe que nas entrelinhas ele perdeu muito mais do que ganhou. Mas a ideia é que todo o exército de Dikaten confia no Virion e tem nele a figura de um grande líder. E esse Virion de carne e osso foi diretamente falar com Arthur Levin para lidar com algo que aí a gente descobre num próximo vídeo. Então foi isso por hoje, galerinha. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e fiquem sabendo que o Arthur voltou brabo. O rapaz está muito mais forte do que era anteriormente. E se vocês quiserem continuar sabendo o que acontece a partir daqui, não esquece de deixar aquele like do fortalecimento, se inscreverem no canal e ativar o sininho,
que servem como grandes indicadores pra gente de que vocês estão curtindo a série e que vale a pena a gente continuar fazendo cada vez mais. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos aqui. Eu vou ficando por aqui e valeu!